Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a lição de número 11, que é intitulada Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. E como de costume, nesse estilo de classe que nós apresentamos para você aqui no canal da professora Manuela Barros, nós colocamos três tópicos, três subtópicos que vêm do conteúdo da nossa lição. Nós temos também no canal uma lição comentada, quando nós lemos, a própria lição e comentamos alguma coisa e ajudamos direto da lição. No entanto, esta lição tradicional deste canal, ela é diferenciada e eu gostaria de compartilhar se você veio para este vídeo, se não, na descrição você vai achar o link para a comentada. Mas se você veio para esta classe, vamos estar dividindo este estudo em três tópicos. Primeiro, vamos falar sobre o caminho para a salvação. Segundo, vamos falar sobre a mensagem da salvação. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o revestimento pós-salvação. Então, como você vê, lendo estes tópicos, nós encontramos assuntos básicos do nosso conhecimento bíblico, das coisas de Deus referente à salvação. E diga-se de passagem, de tudo que Deus tem interesse de ensinar para nós ou de dar para nós, a salvação é o centro de tudo. Porque no Éden, nós sabemos que por causa do pecado nós ficamos separados de Deus. E desde então, há uma promessa, há um esforço, há um projeto, há uma ação de Deus e há uma revelação de Deus, que é esta palavra, para que nós alcancemos a salvação. Então, falando desta igreja, agora chegando no contexto gentílico, nós estamos estudando o livro de Atos, a igreja de Jerusalém, e até este presente momento, os judeus são o centro do evangelho, ou seja, ele veio para o que era seu, disse Jesus, e o seu, neste sentido, era o povo, a nação de Israel. No entanto, já havia promessa de Deus no Antigo Testamento, Jesus mesmo já estava dando alguma luz de que os gentios haveriam de receber a salvação também. Ele morreu, ele ressuscitou, ele falou algumas palavras, inclusive indo a todo mundo. Ele disse, vão pregar a todo mundo, em todas as nações este evangelho. E agora nós encontramos a igreja em Jerusalém, começando este propósito, este projeto, e nós vemos este evangelho pela primeira vez chegando à casa de um estrangeiro, que é a pessoa de Cornélio. Você sabe, com certeza já leu o capítulo 10 de Atos, é o texto baseado nessa lição, e nós vamos a partir dele estudar este primeiro tópico, o caminho para a salvação. Em primeiro lugar, a necessidade do temor a Deus. Em segundo lugar, a necessidade do despertamento por Deus. Em terceiro lugar, a necessidade da pregação sobre Jesus. Então, o temor nós temos como primeiro subtópico. Neste caminho do homem para a salvação, nós vemos que o temor de um coração aproxima-o de Deus. Muitas pessoas, que estão tementes a Deus, buscando a salvação, geralmente algo vai acontecer, Precisa da pregação do evangelho, sem dúvida alguma, mas há, de maneira geral, a presença do temor de Deus, de um desejo de Deus, das coisas de Deus, da verdade, daquilo que é a salvação no coração desta pessoa. E Cornélio era um exemplo deste. Capítulo 10 de Atos, versículo 1 e 2, depois saltaremos para o 35, diz que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 2 diz que ele era piedoso. E olha aí a palavra que nós estamos chamando atenção neste tópico. Temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. No versículo 35 já é a palavra de Pedro que diz, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, a palavra temor está aí de volta, e faz o que é justo. Então vemos que Pedro está se referindo àquilo que ele viu do testemunho de Cornélio. A Bíblia, o narrador, no caso Lucas, que escreveu o texto de Atos, narra sobre a pessoa de Cornélio, com certeza inspirado pelo Espírito de Deus, que ele era uma pessoa piedosa, uma pessoa justa, no sentido de, em geral, na sua sociedade. O trecho diz claramente que ele dava esmola, ele ajudava as pessoas, ele era uma pessoa honesta e uma pessoa que, inclusive, orava a Deus. Ou seja, da sua maneira, e escute bem, da sua maneira, ele praticava uma religião, ele buscava a Deus.
Mas nós conhecemos que nem todos os caminhos levam a Deus, que não se pode praticar uma religião de qualquer maneira e achar o Deus verdadeiro. Mas nós, por este texto e outros da Bíblia, nós vamos encontrar que Deus reconhece os corações temerosos. E nós vamos entender que Deus abre portas, de que Deus se move em favor. Se o maior desejo de Deus é reconciliar com o homem, como não o Senhor moveria-se a favor de alguém que teme a Deus? Então, Cornélio estava perdido, mas temia a Deus. E aí Deus começa um processo de falar com Cornélio, falar com Pedro, através de uma visão que ele teve, e esclarecer que Deus estava mudando algumas coisas no entendimento de Pedro, que ele não entendia até ali este projeto da salvação dos gentios, mas que haveria de acontecer. E o Espírito Santo, com quem a pessoa de Pedro tinha já relacionamento e entendia, quando disse vai com eles, pessoas vêm vir te buscar, vai com eles, ele não titubeou, ele foi com eles para pregar o evangelho ali na casa de Cornélio. Em verdade, ele nem sabia o que ia fazer, chegando lá, perguntou, Cornélio falou o que aconteceu e ele disse essas palavras. Quando ele percebeu o que estava ali acontecendo, ele disse, eu entendo agora que realmente Deus não faz acepção de pessoas, mas aquilo que a gente acabou de ler, é agradável a ele, ou seja, alguém que teme de qualquer nação e procura ser justo, fazer o que é justo, fazer o que é correto, ama as coisas do bem, então o Senhor se agrada. E porque ele se agradou, então ele mandou a mensagem do evangelho através de Pedro. Provérbios capítulo 2 e versículo 5, diz o texto, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então o temor do Senhor e o conhecimento de Deus é algo que nos faz chegar perto de Deus, que nos faz, querer a Deus, e Deus com certeza agirá para nos salvar. Provérbios capítulo 1, versículo 29 ainda diz, porquanto aborreceram o conhecimento, olha aí, ao contrário, né? Uns quiseram, outros aborreceram, e não preferiram o temor do Senhor. Então nós vemos esta realidade nítida, irmãos, por isso que nós chamamos aqui de o caminho da salvação. No nosso meio, com as pessoas com quem lidamos, esta realidade é nítida. Há pessoas que temem a Deus e buscam o conhecimento de Deus. E Deus é aquele que mais tem interesse. Agora, é nossa responsabilidade ser o pregador, o ensinador, aquele que está disposto a falar e viver a verdade para que essa pessoa possa encontrar a verdade. Amém? No entanto, há pessoas, e não são poucas, que desprezam, aborrecem. Aborrecer é ter nojo, é ter raiva do conhecimento de Deus. Não querem ter temor de Deus, pelo contrário, querem viver a sua vida humana com toda a liberdade carnal que essa pessoa possa conviver. E nós vemos isso que é normal na nossa sociedade. Romanos capítulo 3 e versículo 18 diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então há pessoas, mais uma vez agora Paulo falando, né? Que não tem o temor de Deus. Então nós encontramos que um dos fatores que tocam a Deus, que Deus reconhece e vai agir para que esta pessoa, aleluia, encontre a salvação, tendo como base a história de Cornélio, é o temor estar no seu coração. Segundo lugar, o despertamento por Deus. E eu acho que o temor e o despertamento caminham junto, neste sentido da ação de Deus para com a pessoa. É quando Deus permite alguém aparecer no caminho desta pessoa. Esta pessoa estava sedenta, esta pessoa já estava procurando a Deus, talvez no lugar certo, talvez no lugar errado, mas estava desejosa, temerosa, e Deus é quem trabalha junto a este despertamento. É quando, de repente, por exemplo, no caso de Cornélio, foi aquela visão que ele teve, capítulo 10 de Atos, versículo 3 a 6, vamos ler este texto, diz que este Cornélio, que estava vivendo a sua vida tranquilinha, religiosa, né? Quase a hora nona do dia, ele viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então está aí, um homem temeroso e de repente Deus traz o despertamento para o caminho verdadeiro, através de uma forma extraordinária. Nem todos nós temos a aparição de um anjo, mas temos na nossa história algo extraordinário. Às vezes até um acidente, às vezes até um problema, às vezes até um tempo de dificuldade, mas que foi exatamente este despertamento que Deus
permitiu a nossa vida para nós alcançarmos o maior de todos os presentes, que é a salvação da nossa alma. Então, no caso de Cornélio, terminando aqui, este despertamento veio de uma maneira extraordinária através dessa visão, mas nós vemos claramente que Deus reconheceu o coração de Cornélio, mas em saber que isto não era o suficiente para a salvação, ele disse: mande chamar o Pedro, né? E nós aqui, entre aspas, vamos dizer o pregador, o evangelista, aquele que conhece, que está no caminho da vida. E aí o que a palavra diz aí, no caso para nós, do anjo para Cornélio? Pedro vai te dizer o que você tem que fazer. E essa foi a instrução, foi única. E ele, com seu coração temeroso, obedeceu e foi abençoado. Atos capítulo 8, versículos 5 a 13, nós vemos um outro cenário. Diz o texto: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, e havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus, e atendiam-no a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, neste texto, nós vemos o caminho de um diácono que tornou-se um evangelista na prática da sua vida. Por quê? Porque aonde ele foi, ele levou a mensagem do evangelho. E ele levou conforme o Senhor Jesus mandou fazer. Mandou que os sinais seguissem aos que crescem. E Filipe ali, então, pregava a palavra de Deus e fazia sinais em nome de Jesus. E estes sinais foi para aquela cidade o despertamento de Deus. Talvez muitos estavam na sua vida desconectados, vivendo com a adoração aos seus deuses, a sua religião, que eram várias, não é, naquele tempo. Então, nós vemos que a pessoa de Filipe, com a sua pregação, mas mais do que tudo, os sinais serviram como um despertamento da parte de Deus. Chamou a atenção de todo mundo. E por causa do despertamento, diz o texto claramente, que as pessoas davam ouvidos, ouviam a Filipe por causa dos sinais que ele fazia. Porque os que estavam possessos estavam sendo libertos, enfermos estavam sendo curados, então isso fazia com que eles prestassem atenção. Por quê? Porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. É na mensagem do evangelho, é em crer na pessoa de Jesus Cristo, e no texto nós colocamos um texto comprido aí, para mostrar que a mensagem de Filipe era centrada na pessoa de Jesus também. Tanto Pedro levou a pessoa de Jesus como centro da sua mensagem, como Filipe levou a pessoa de Jesus. No entanto, este despertamento aconteceu de forma diferente. Um vendo um anjo, outro vendo sinais que Filipe ali fazia na cidade. Em terceiro lugar, e o último e o mais importante, com certeza, é a necessidade da pregação sobre Jesus. E essa pregação, ela é o mandamento de Jesus para que a igreja faça, e porque ele tem interesse em salvar. Da maneira que nós façamos, Deus opera, Deus corrobora, porque é do coração de Deus a salvação das pessoas. Então, alguns evangelizam escrevendo folhetos, escrevendo cartas, escrevendo textos, não é? Falando de Jesus. Outros vão falar em pessoa, outros fazem de outras maneiras, contribuem com a obra evangelística e missionária, estão intercedendo. De toda maneira, a igreja deve estar se movendo em função da pregação do evangelho, porque é quando a palavra é pregada. Nós vimos nos dois exemplos que acabamos de estudar, é que há conversão e salvação. Atos capítulo 2, versículo 36 a 41 diz: saiba, pois, é Pedro dizendo nessa pregação primeira depois do Pentecoste, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então nós vemos essa primeira pregação de Pedro, ali depois do Pentecoste, falando do quê? Falando de Jesus. Que a nação judaica, aqueles homens que estavam ali, que eram judeus, nós, como judeus, crucificamos a Jesus. Mas falou do Jesus ressurreto, falou da promessa que ele tinha vindo trazer, falou do arrependimento, de salvar dessa geração perversa, ou seja, sair do mundo, das realidades deste mundo para a realidade do reino de Deus. E você vê que aí no último versículo fala que as pessoas decidiram se batizar, ou seja, confessar a Cristo. Não é porque, diz o texto, que de bom grado, ou seja, de um coração feliz, receberam o quê? A sua palavra. Qual foi a sua palavra? A pregação sobre Jesus. Então, nós, como igreja, às vezes tentamos ter outras táticas, mas a Bíblia Sagrada, o Jesus da Bíblia, nos exorta, nos ensina que o caminho é a pregação do Evangelho, é sobre Jesus. E aqueles que temem, aqueles que estão na expectativa, não é, de encontrar, glória a Deus, eles darão ouvidos, às vezes Deus provê um despertamento na sua vida e assim o Senhor continua a salvar porque é o seu prazer. Atos capítulo 16, versículo 30 ao versículo 33, o texto diz o seguinte: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Versículo 33 e último. E tomando ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, o que nós vemos aqui? Duas coisas. Primeiro, quando perguntaram, quando aquele homem que ficou numa situação, pensou que estava tudo perdido, né? Os presos escaparam. De repente, Paulo diz, não, está tudo sob controle. Então, o despertamento houve, o quebrantamento houve, e naquela hora, ao ouvir a Paulo e a Silas, ele pergunta, porque o seu coração estava anelando, há algo especial neste Deus, há algo especial nesta religião, há algo especial neste povo, o que eu faço, senhores, para que eu possa me salvar? E a resposta foi simples, foi única, é o único caminho. Ele diz, crê no Senhor Jesus. E levou para sua casa, não é? Aquele homem ali, e Paulo e Silas ali puderam falar mais da palavra de Deus, e aquela família recebeu ao Senhor Jesus e foram batizados. Então nós vemos que o batismo nas águas é automático praticamente, ou seja, o desejo de confessar publicamente, ele é um ritual que significa esta confissão pública da sua fé. Então é algo que não só foi um mandamento de Jesus, não é ele que salva, a salvação vem por crer e confessar a Jesus, no entanto, ele é um ritual de confissão que não só Jesus mandou-nos fazer, mas que nós vemos cada uma dessas vezes aqui sendo uma realidade na igreja primitiva. Falamos sobre o caminho da salvação. Agora, voltando a Atos capítulo 10, nós vamos ver no texto que fala sobre as palavras de Pedro com Cornélio, nós vamos ver a mensagem da salvação, porque nós conhecemos, já falamos alguns exemplos aqui, né, a pessoa de Jesus, mas vamos colocar 3 marcos, que toda a pregação, segundo inclusive a orientação de Jesus, segundo a orientação do apóstolo Paulo, encontramos na Bíblia várias vezes, a mensagem tem que ter estas coisas. Quais são elas? Primeiro, a procedência e a missão de Jesus. Segundo, a morte e a ressurreição de Jesus. Terceiro, o convite à salvação por Jesus. Estas 3 coisas são essenciais. Quem crer nisto, na verdade destes 3 pontos, ou seja, esta é a mensagem de salvação, então este pode ser salvo, este pode abrir o seu coração, pode ser perdoado, porque esta é a mensagem. Cornélio não tinha a religião, tinha o temor, tinha as orações, mas ainda não conhecia o caminho. O caminho de Cristo começa, a porta
para a entrada através desta mensagem. Então, em primeiro lugar, a procedência e a missão de Jesus. Será que Pedro falou sobre isso? Falou. Capítulo 10, versículo 36 a 38, o texto diz, Atos, capítulo 10, versículo 36 a 38, diz a palavra que ele enviou aos filhos de Israel. É Deus, tá? Pedro está falando a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por quem? Por Jesus Cristo. E este é o Senhor de todos. Então, veja, Deus é quem enviou a Jesus, ok? A procedência vem daí. Agora, vamos seguir, versículo 37. E esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, versículo 38, como Deus ungiu, olha aí, de novo, a missão de Jesus agora. Deus o enviou, e agora Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual, este missionário, este enviado de Deus, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nos mandou pregar ao seu povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Quem conhece bem o Antigo Testamento, as profecias ali em Isaías, tudo sabe que havia para a nação de Israel esta promessa deste juiz, não é? Então, Pedro aqui está explicando para um gentio, mas dizendo, olha, primeira coisa eu quero que você conheça, ou seja, você quer saber a mensagem de Deus? A mensagem de Deus foi essa, foi enviar este homem, foi enviar esta pessoa, este Jesus de Nazaré, e Deus o deu poder, virtude, o Espírito Santo atuou nele para fazer coisas boas aqui, curar e etc., e mandou-o testificar que este é o juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, a missão de Jesus e a procedência de Jesus é centro da mensagem do Evangelho. Ele veio de Deus, ele veio para uma missão de Deus relacionada à salvação da humanidade. Vamos ler também João 3,17, que diz, porque Deus enviou a seu Filho, a gente conhece o 16, né? O João 3,16 todo mundo conhece. O versículo seguinte é esse, porque Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas o quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa é a missão de Jesus. O 16 nós já conhecemos, que Deus amou o mundo e por isso enviou, né? Para que todo aquele que nele cresce, né? No entanto, aí ele fala que o mundo fosse salvo por ele era o desejo do Pai. A procedência e a missão de Jesus. Segundo lugar, a morte e a ressurreição de Jesus é parte desta mensagem. Capítulo 10, versículo 39 a 41. Voltamos à mensagem de Pedro para Cornélio. Vamos lá. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. É Pedro falando que ele testemunhou o que Jesus fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então, qual foi a palavra segunda da mensagem? Este Jesus, que é para ser juiz de todos, que veio com essa missão de Deus, a procedência dele é de Deus, a missão é de Deus. Aí agora Cornélio diz, este Jesus foi morto e ressuscitou. Deus o ressuscitou. E Deus permitiu que ele aparecesse, não a todo mundo, mas a nós que comemos, que convivemos com eles e a muitas outras pessoas, ou seja, para que houvesse o testemunho claro da ressurreição. O cerne da nossa fé é a ressurreição de Cristo Jesus. Por que é importante? Porque ele se tornou a primícia, o primeiro dos que dormem. Na ressurreição de Jesus está a nossa esperança de que nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Lucas 24, 46. É Jesus que já ressuscitado agora fala com os discípulos o seguinte, capítulo 24 de Lucas, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então Jesus está enfatizando que tudo aquilo que ele viveu, a morte e a ressurreição, era parte do projeto. Então, a mensagem da salvação fala da procedência de Jesus, do céu, de Deus. A missão de Jesus, a salvação que Deus haveria de estender para todas as pessoas. A morte e a ressurreição era parte do projeto para pagar o preço pelo pecado. E terminamos esta mensagem com um convite. A mensagem de salvação se termina com um convite. Aleluia! O texto de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, quem crer, quem aceitar, escolhei hoje a quem servir. Pedro perguntou também a mesma coisa para aquela população. Nós vemos um a um o convite, quando não é formal do pregador, é formal do Espírito em nossos corações. Nós somos coagidos, né? Sentimos-nos de tomar um lado, de fazer a nossa escolha. E o convite à salvação é algo que termina toda a mensagem de salvação. Por quê? Porque ou nós aceitamos ou nós rejeitamos. Atos 10, 43, diz o texto: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados em seu nome. Este foi o fim da mensagem de Pedro. Estava falando sobre Jesus e ele disse: os profetas nossos, da nossa escritura, deram testemunho que aqueles que crescem neste homem, neste enviado de Deus, neste que morreu e ressuscitou, vão receber o quê? O perdão dos pecados. Por causa do seu nome, em seu nome, pelo seu nome. E é o perdão dos pecados que nos reconcilia com Deus. Portanto, é o perdão dos pecados que nos traz ao lugar da salvação. Então, o lugar da salvação, o convite à salvação, o convite ao perdão. E alguém só pode ser perdoado se arrepender, se tiver consciência dos seus pecados. E esta palavra final de Pedro na pregação a Cornélio, capítulo 10 e 9 de Romanos, é um texto conhecido nosso, diz a saber: se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Serás salvos. Então, a confissão e o crer. O que é isso? É o convite à salvação. Você é convidado a crer? A palavra foi pregada, Jesus, a sua missão, a sua morte, a sua ressurreição, o plano de Deus foi pregado para mim e para você. Agora, no coração se crê, aleluia, e com a boca se confessa. E quando alguém faz isso, então alcança a salvação. Lucas 24, aquele texto de Jesus que nós começamos a ler, nós lemos o 46, agora vamos ler o 47, é uma voz, uma palavra de Jesus aos seus discípulos, dizendo: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a palavra dos profetas, a palavra de Deus, a revelação passada foi sobre a pessoa de Jesus que haveria de morrer e ressuscitar, e aí Jesus mesmo diz: e no nome, nesse nome, se pregasse o quê? O arrependimento. O convite à salvação é através do arrependimento. A remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Em todo o mundo agora estaria aberto este convite, mas assim terminamos o processo da mensagem da salvação, que é simples, mas que nós devemos atentar para não falharmos com ele, para não errarmos o caminho para ninguém. Glória a Jesus. O revestimento pós-salvação é o terceiro tópico dessa lição, e nós vamos falar em primeiro lugar sobre o batismo prometido, e que foi a todos os salvos, depois o batismo recebido, que foi após a salvação, e terceiro, o batismo evidenciado através das línguas estranhas. O batismo prometido a todos os salvos, nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 17, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre os judeus? Não, toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então havia uma palavra aí diferente daquilo que Israel talvez pensasse escutar, mas estava aí a promessa. Vamos ainda ler no capítulo 2, ainda, versículo 39. Disse agora Pedro: porque a promessa, referindo-se à promessa do batismo no Espírito Santo, deste revestimento, vos diz respeito a vós, que eram as pessoas que estavam ali na frente, os vossos filhos, ou seja, a geração e as gerações vindouras, a todos quantos estão longe, ou seja, não está restrito aqui a Jerusalém, mas a todo mundo, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o batismo no Espírito Santo é prometido por Deus desde o tempo dos profetas. Para quê? Para todo o mundo. Aleluia. Vamos ler ainda Atos 8, capítulo 14 a 17, que está já num contexto do evangelho saindo de Jerusalém, agora em Samaria. Diz: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então o que aconteceu aqui é que Filipe pregou o evangelho, eles receberam, eles se batizaram nas águas, e quando Pedro e João vieram de Jerusalém, viram isso e oraram por eles, falaram com certeza sobre o batismo do Espírito Santo, oraram por eles e os irmãos ali receberam este batismo. Por quê? Porque a promessa do batismo é para todos os que creem. Eles já tinham crido, já tinham inclusive sido batizados em águas e agora receberam o batismo no Espírito Santo.
Segundo lugar, o batismo recebido, como já dissemos, vamos só enfatizar, é após a salvação. Capítulo 8, versículo 12 ao 17, inclui o texto que nós acabamos de ler aí. Então, vamos ler somente o 12 e o 13, porque do 14 ao 17 acabamos de ler. Diz, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, batismo nas águas, né? E creu até o próprio Simão, acabamos também de falar sobre essa história, e sendo batizado, no caso nas águas, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, daí para frente, nós já lemos, vendo que o quê? Que estas pessoas, não é, alcançaram a salvação em uma certa multidão de pessoas, né? Então, os apóstolos lá de Jerusalém enviaram a 2 de Pedro e João, no caso, que vieram para estar com a igreja nova ali em Samaria, e ali, então, eles oraram para que recebessem o batismo no Espírito Santo. Primeiro salvos, depois batizados. Amém? Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8, diz, e estando com eles, era Jesus ainda com eles, ressuscitado, mas com eles, determinou-lhes que não se azeitassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Que promessa foi essa? Do batismo. Porque, na verdade, disse Jesus aí, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Jesus está falando com quem? Com seus discípulos, né? Quantas pessoas foram para aquele cenáculo? Não foram não crentes? Foram chamados? Não. São seus discípulos e um outro grupo de irmãos que ficaram ali em obediência à palavra, a esse mandamento de Jesus, ali em Jerusalém, ali naquele cenáculo, esperando o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque era necessário. Jesus sabia, é parte do projeto do Pai. Ele disse, eu vou enviar a promessa de meu Pai, ok? O Pai projetou o batismo no Espírito Santo. O Filho entregou o batismo no Espírito Santo. E nós, crentes, naquele grupo ali começou, foi a primeira vez, recebemos este revestimento para quê? Para sermos testemunhas, para termos ousadia e poder espiritual, para sermos testemunha do Evangelho, da mensagem que nós acabamos de estudá-la. Porque apesar de simples, diz o texto aos Romanos, da parte de Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Terceiro e último tópico, nós vamos ver o batismo evidenciado. As línguas estranhas são a evidência do batismo no Espírito Santo. Capítulo 10, versículo 46, aconteceu lá na casa de Cornélio. Diz, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A evidência foi e até hoje é a mesma. Capítulo 19 de Atos, versículo 6 diz, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Que Deus ricamente abençoe a cada um dos irmãos nesta classe e estes assuntos que são importantes para o nosso fundamento, né, escriturístico acerca da salvação possa ser de bênção e ajuda a cada um dos nossos alunos também, em nome de Jesus. Amém.